Boa noite, boa noite. Arnaldo, você entrou na live? Me responda aí se tá me ouvindo bem, o som tá bom. Boa noite. Aguardando aqui algumas pessoas, alguns amigos, meus seguidores, ver se me acompanha na minha segunda live. Deixa eu ver quem é que está passando aqui. Gerson Luan, tá me ouvindo bem, Gerson? O som tá bom? Responda aí para mim. Gerson, você é uma das pessoas que foi convidado pelo Ricardo também, né? Você participou de algumas lives já, né? Do Ricardo, não é isso? Vamos ver se... Eu mandei um aviso no WhatsApp do Ricardo, que ia entrar numa live agora, e ver se ele vai fazer parte aqui da nossa live, né? É um prazer estar com o Ricardo, porque foi ele que nos colocou aqui, né? Ele que me ajudou a desbloquear a timidez de estar diante das câmeras, né? Para fazer a nossa primeira live. Eu já tinha esse desejo no coração, né? De fazer live, né? E eu vinha procrastinando e não tinha coragem de iniciar, né? Então, conheci o Ricardo, aí o Ricardo, ele fez o desafio para a gente, algumas pessoas, para iniciar a nossa primeira live, né? E se a gente não continuar, principalmente aqui nessa plataforma do TikTok, né? Se a gente não tiver engajamento, Gerson, de estar postando vídeo, né? De estar fazendo live, a gente não dá o crescimento suficiente para a plataforma ir liberando ferramentas, né? Para a gente continuar no nosso objetivo, no nosso sonho. É isso? Porque eu mesmo ainda tenho que conquistar mais seguidores para o TikTok liberar, por exemplo, a ferramenta de convidar pessoas para entrar na minha live. Ó. Onde tem os dois bonequinhos aqui ainda está bloqueado aqui para mim, sabe? E o Ricardo disse que eu tenho que realmente continuar fazendo live, continuar postando vídeos para ir ganhando seguidores e assim a gente poder realmente continuar com o nosso sonho, com o nosso propósito, nosso objetivo de continuar fazendo as lives. Gesso, você já faz lives, já começou a fazer algumas lives? Responda aí para mim aí, Gesso. Você já começou a fazer as suas lives também? Ainda não? Tem quantos seguidores? Mais ou menos.
Só participou da live da Vera, já tem 6 mil seguidores, Gerson. Então você está já em bom caminho, sabe? Bom caminho andado já. Acho que já dá para realmente começar a fazer as suas lives, se você tem desejo realmente. Já tem bastante gente já. É verdade. Então, Gerson, eu comecei realmente, eu dei até um tema para a minha live de hoje, que é buscando o autoconhecimento. Buscando o autoconhecimento. Isso é muito importante na vida de todo ser humano, de conhecer a si mesmo, conhecer e buscar a sua capacidade que cada ser humano tem dentro de si e buscar esse autoconhecimento. Eu mesmo me considero que dei uma subida de nível depois que comecei fazer a minha primeira live. Essa é a segunda live. E para a gente é uma subida de nível, e naquele dia, Gerson, rapaz, naquela noite eu fiquei tão surpreendido, porque eu quase perdi o sono, acredita? Eu fiquei assim, muito, cada vez mais assim, como que apaixonado assim, pelo nosso Criador, porque eu pedi a Deus que colocasse pessoas na minha vida para me dar força, para somar na minha vida. E eu encontrei o Ricardo, né? Ricardo foi, como assim, a gente diz assim, uma pessoa ousada, né? E ousada por Deus para nos dar esse pontapé inicial, assim, de a gente desbloquear essa vergonha e essa timidez que nós tínhamos. E você participou da minha primeira live, Gerson? Tu participou, né? Tu está dizendo que foi magistral. O que quer dizer com magistral essa palavra? Para mim é um pouco desconhecida. Você tem conteúdo e a centelha divina. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, cara, eu já entrei assim, já me preparando, sabe, Gerson? Eu entrei na live já me preparando para tanto receber elogios, que a gente é bom, não adianta a gente querer negar que elogios e aprovação da plateia e das pessoas é muito bom para a nossa vida, mas só, Gerson, que a gente tem que estar tão preparado para tanto os elogios como as críticas, entendeu? Porque se a gente não estiver preparado para as críticas, na primeira crítica que vai aparecer gente para querer denegrir a nossa imagem, a gente recua, cara. Então, eu já entrei assim, preparado, sabe? Se alguém quiser criticar ou denegrir a minha imagem, como eu já vi nas lives, cara, aparece gente que não tem juízo mesmo não, sabe? Nas lives do Ricardo aparece cada intruso que ele tenta colocar na cabeça do camarada o que ele quer passar para a pessoa, e a pessoa não entende e fica querendo denegrir, chamando o Ricardo de enganador, de fake, de charlatão, essas coisas que não é nada disso, para quem já conhece. E ele faz umas 3 tentativas querendo que o cara entenda, que tenha clareza do que ele
que ele está passando, mas o que acontece? Se o cara não entende, ele vai bloquear o cara, né? Porque aí diz assim, ó, isso aqui então não é para tu não, então vai ver dancinha no TikTok, né? Porque aqui não, esse conteúdo aqui não é para você. Então ele bloqueia o cara porque o cara não quer entender, entendeu? Então, quando a gente entra nesse mundo de fazer lives, né, cara, então a gente tem que estar pronto, preparado, porque vai aparecer gente para dizer que a gente está falando besteira, e gente que vai querer denegrir a nossa imagem, o conteúdo que a gente está querendo passar, e você tem que estar muito convicto disso. Você tem que ter uma certeza que você já foi aprovado pelo seu Criador, pelo o divino que criou todas as coisas. Então, se você está aprovado por ele, ninguém mais te freia, ninguém mais te para, entendeu? Então, essas coisas. Então, eu comecei, para quem não ouviu a minha primeira live, vou dar uma ligeira passada, né, da experiência da minha vida como microempresário há 37 anos, e eu tinha o desejo no meu coração de abrir o meu próprio negócio, e Deus vendo o meu desejo, e eu pedi a Ele, cara, Deus falou diretamente comigo, cara, isso é impressionante. A pessoa nunca teve essa experiência. Aqui, quando Deus fala com você, cara, você fica queimando aquela palavra no seu coração por dias, por mais de 30 dias, você fica como que levitando, porque você tem certeza que foi Deus que falou com você na sua mente, não tinha ninguém ali, entendeu? Aí para abrir o meu primeiro negócio, aí, para quem não viu a minha história, estou contando de novo, o Gerson já sabe que ele estava na minha primeira live, né? Então, eu estava pedindo a Deus, e Deus falou comigo na noite assim, procure o SEAG. Essa palavra sim, exatamente o que ele falou. Aí eu no outro dia, meu Deus, SEAG, eu não sabia o que era isso. Quando eu fui no outro dia procurar ver o que era, cara, era uma instituição naquela época, 37 anos atrás, que dava apoio a micro e pequenas empresas, que eu estava precisando, né? Então eu fui lá, veio o endereço, né? Fui direitinho lá, então o pessoal de lá, né, me receberam muito bem, e abriram toda a documentação da minha empresa, e queria me dar uma consultoria para medir até a pincelada de tinta que eu ia gastar nos meus serviços, porque eu comecei como pintor artístico, né? Eu era pintor, letrista e desenhista na época, né? A gente desenhava tudo à mão. Hoje a tecnologia é toda diferente, é tudo impresso. Hoje existem as máquinas que faz tudo, né? Mas naquela época era tudo manual. Eu me lembro que a gente viajava para os interiores e naquelas cantinas, né, nas bodegas, nos mercadinhos, né, a gente desenhava ali a propaganda que ainda hoje existe do Vitamilho, né? Cara, e ficava coisa linda você desenhar aquela palha do milho, desenhar o milho, todos os grãos ali naquele saco. Então eu comecei assim, cara, e esse tempo eu trabalhei 10 anos, né, para um patrão que tinha uma pequena oficina de pintura naquela época, e ele não tinha condição, e eu saí por 10 anos de lá sem receber nada, e também não fui atrás porque de direito, que eu sabia que ele não tinha condição de pagar. Eu vou abrir meu próprio negócio, e a gente abriu e a gente começou a crescer. Eu era solteiro e eu me casei, e eu e minha esposa começou a tomar conta do nosso negócio, e a gente, não vou dizer assim, ganhamos muito dinheiro, mas para ter o carro próprio da empresa, os carros da empresa, e prédio, e tudo isso a gente comprou, mas
nós não tínhamos gestão administrativa, cara. Que isso identifica com muita gente, né? Na primeira live que eu falei, identificou já a Vera, né? Também foi assim, né? Era um negócio dela. Então a gente não busca o conhecimento de gestão, cara, para saber lidar com dinheiro, porque dinheiro é uma coisa complexa. É uma bênção, o dinheiro é uma bênção de Deus na nossa vida, mas se a gente não estudar para saber como gastar o dinheiro, como também separar uma reserva para aplicar esse dinheiro, que esse dinheiro comece a trabalhar para nós e não nós correr só atrás do dinheiro, como fala bastante o Ricardo nas suas lives, né, de gestão e de gestão financeira. Então nós entramos em parafuso, nós entramos numa bola de neve, muitas vezes de um poço sem saída, porque a gente começa a recorrer naquela época o cheque especial, né, e a troca de cheque com agiotas. Cara, e foi gerando uma bola de neve que a gente não conseguia sair, porque acho que a gente também gastava mais do que ganhava, que isso é outra falha também nossa, da falta de gestão administrativa, de não gastar além daquilo que a gente ganha, né? Eu li um dos livros que fala sobre gestão financeira, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, e o código que você tira, porque quando você lê um livro, você capta pelo menos 5% dele, mesmo que você capte 1%, já você vai somando na sua vida conhecimento e vale a pena. Porque o código do livro é que você nunca gaste além do que você ganha e nunca deixe de separar pelo menos 10% de tudo que você ganha. É uma reserva, e esses 10% você tem que ir vendo aonde é que você vai aplicar para isso lhe trazer uma renda. Então, como nós não tínhamos essa gestão financeira, o que aconteceu foi que realmente nós quebramos, como eu falei da outra vez, 5 vezes a empresa, porque todo ano você tem que pagar um certificado digital para você poder faturar as notas fiscais dos serviços que você presta, né? Principalmente quem trabalhava muito para as construtoras, né? E isso, cara, realmente gerou essa bola de neve que chegou um momento na minha vida que nós estávamos numa crise tão braba, e uma crise também no país, que entrou um serviço de R$100 na minha empresa. E eu não tinha matéria-prima para fazer esse serviço. Quando foi à noite, eu cheguei em casa, contei isso para minha esposa e eu caí em prantos nos braços dela e dizendo: meu Deus, o que está acontecendo conosco? E foi uma virada de chave assim, porque aí eu comecei a refletir o que estava de errado, e o erro estava totalmente em nós. Era eu e ela que realmente não tínhamos administração financeira. Não tínhamos planejamento, não buscava investir e aplicar o dinheiro certo para que rendesse as coisas, entendeu? E chegou um momento, Gerson, na minha vida, que aí eu disse assim para Deus, que a gente devia muito a agiota, sabe? E a gente começou a tentar pagar os agiotas e graças a Deus a gente conseguiu.
Eu disse: Deus, o Senhor me mata, mas não permita que eu viva mais na mão de agiota. E de lá para cá, realmente, em 5 anos eu comecei a buscar o conhecimento, cara, e ter controle das coisas, né? Assumir o controle realmente, com os pés no chão, tudo que ia comprar, né? E graças a Deus, 5 anos eu estudando isso, eu comecei realmente a frear e só comprar na hora certa e não entrar mais em financiamento. E graças a Deus, faz 5 anos que eu consigo controlar todas as minhas contas que devo, né, de cartão, sempre pagar os cartões em dias, nunca deixar atrasar mais as contas prioritárias, que é de governo federal, né, os impostos de governo federal, FGTS de funcionário, que a gente relaxava isso, né, e não dava prioridade. Até mesmo, eu disse, vou falar de novo, o carro que a gente só comprava carro financiado, eu consegui comprar uma caminhoneta seminova para o nosso serviço, à vista, graças a Deus, e não entrei mais por esse caminho, porque é possível, mas a gente precisa realmente tomar, além do conhecimento, consciência das coisas certas e dos princípios para reger bem a nossa vida, sabe? Porque o que é o autoconhecimento? Não adianta, Gerson, vocês que estão na live me ouvindo, não adianta mesmo. Tem muito sucesso nessa vida, a gente vê isso na vida de muitas pessoas, que tem muito dinheiro e não tem a gestão, sabe até gerir e administrar os seus negócios, mas eles também não têm uma coisa que é muito importante, que eu vou falar aqui nessa live, né, que é a busca do autoconhecimento. E a gente percebe essas pessoas têm muito dinheiro, têm fama, têm tudo e não tem a gestão emocional do seu eu. Que isso é muito importante, cara, muito importante. Eu anotei esse ponto aqui para não esquecer, sabe? Não esquecer disso, porque eu chamo o código do eu, sabe? Eu chamo o código do eu, gente, vocês que estão me ouvindo. Existe muita coisa, muito estudo a respeito da nossa memória, mas eu vou falar o básico aqui, que todo mundo entende o que eu vou falar e vai identificar com vocês também. O básico do nosso eu. Eu li um livro que transformou a minha vida, cara. Cara, eu li um livro, eu recomendo para vocês, busca logo para ler esse livro, que o título do livro é Treinando as Emoções para Ser Feliz, de Augusto Cury. Augusto Cury. Alguém já leu esse livro aqui? Ou já leu algum livro, pelo menos que trata das emoções, de controlar nossas emoções? Porque, gente, o que transforma a nossa vida é o conhecimento e a consciência que a gente deve praticar aquilo que realmente vai mudar a nossa vida. Eu tinha o hábito de ler e eu tinha perdido esse hábito. Eu voltei novamente a ler. E esse livro que eu li, do Augusto Cury, é sensacional. Treinando as Emoções para Ser Feliz. Aí ele fala do nosso eu, cara. Eu chamo o código do eu. Isso foi transformador para a minha vida. Porque, fazendo uma analogia, gente, vocês que estão na live me ouvindo, fazendo uma analogia aqui, a nossa mente é um planeta, cara. A nossa mente, a nossa memória é algo estrondoso, é algo extraordinário. Você pode imaginar o que eu vou mais ou menos falar aqui, como um país, nós que somos brasileiros,
Você pode imaginar o Brasil todinho, somente de casas e janelas completo, o Brasil, o país todinho, sem deixar, tirando matas, tirando os mares, só de casas e janelas. A nossa memória ainda tem muito mais do que isso, entendeu? Então, a gestão do eu, que o Augusto Cury fala nesse livro, e tanto no estudo da psicologia como da psiquiatria, diz que a nossa memória ela é contida por três principais janelas. Três principais janelas que eu anotei aqui para não esquecer. Que existe um fenômeno na nossa memória chamado RAM, que é o registro automático da memória, gente, que tudo que nós vemos, ouvimos, isso é registrado na nossa memória. E nós temos memória. Você pode parar um pouco aí e buscar na sua memória agora alguma coisa que se passou com você quando você tinha 5, 6 aninhos de idade. Você busca agora, você estava esquecido, mas está lá registrado em uma dessas três janelas da nossa memória. Que a primeira janela da nossa memória, que quem desenvolveu esse estudo, eu acho que foi o Augusto Cury, que ele é um homem muito culto, cara, é cientista, é sensacional. Então, ele diz que a nossa memória, basicamente, eu vou falar dessas três janelas principais, que é as janelas neutras, as janelas Quiles e as janelas Likes. O registro que está na nossa janela neutras é o registro maior, 90% está nas nossas janelas neutras do nosso conhecimento, que são todo o registro automático da nossa memória de conhecimento que nós temos de endereços, de telefones de amigos, entendeu? De locais, de lembranças que não afetam as nossas emoções. 90% está contido nas janelas neutras e 10% só está contido nessas duas janelas que ele chama janelas Quiles e as janelas Likes. Essas duas janelas que mexem com as nossas emoções, que está registrado dentro da nossa memória, entendeu? As janelas Like é tudo de bom que aconteceu na nossa vida, todas as emoções boas, o nosso primeiro amor, o nosso primeiro beijo, nosso cônjuge, tudo de bom, tudo de prazeroso está contido nessas janelas Likes da nossa memória. Está entendendo? As janelas Quiles são as janelas também que mexe com as nossas emoções e que pode trazer traumas. As janelas Quiles são as janelas, essa aí as janelas perigosas, porque Quiles é um termo em inglês que significa assassino. Já começa por aí. As janelas Quiles é tudo que está registrado de ruim, gente, na nossa memória. Tudo que está registrado de ruim na nossa memória. Vocês ouviram o telefone tocar aí? Acho que foi o Ricardo, agora foi que viu minha mensagem. Eu acho que ele vai entrar. O som tá bom aí, Jéssica? Continua me ouvindo bem? Porque eu não... O Ricardo disse que estava numa aula, acho
vai já entrar. Não pode entrar, eu esqueci outra oportunidade. Mas tudo bem, a gente segue aqui. Então, gente, como eu estava falando, né? Então, as janelas Quíles é onde está registrado todo ponto fraco, todo negativismo, tudo quanto é ruim está nessas janelas Quíles, caras. Tudo que não presta, tudo que é negativo, tudo que nos bota para baixo, tudo que a gente ouviu dos nossos, muitas vezes, dos nossos principais treinadores da nossa vida, da nossa infância, que são nossos pais, que muitas vezes nós não podemos culpá-lo porque eles já receberam educação dos nossos avós e tataravós que vieram já de uma educação rígida e de coisas e de palavras que mata e que fere a alma, que gera traumas, entendeu? Então, aquilo que nós ouvimos de negativo na nossa infância, de que você não vai dar pra gente, que você não tem futuro, que você é isso, você é aquilo, tudo isso fica registrado na nossa memória, na memória Quíles, nessas janelas Quíles, cara. E eu, cara, eu notei aqui, até escrevi e vou passar para vocês o que acontece quando nós temos esse registro de coisa ruim que aconteceu na nossa janela Quíles. Diz assim, que ele, os psicólogos, dizem assim, que existe uma âncora na memória, uma âncora que ele chama de copiloto para direcionar ou bloquear esses pensamentos. Ele diz assim, o copiloto que se fixa nas janelas, tanto traumáticas, que são as janelas Quíles, quanto saudável, quando se fixa em janelas Quíles, que é janelas ruins, né? Bloqueia o acesso do eu às milhares de janelas like que contém milhões de dados para dar resposta inteligente. Nesse caso, o eu vira um circuito fechado da memória. Olha só, quando a gente tem esse conhecimento, cara. Porque se a nossa vida, o copiloto que está dirigindo a nossa vida é mais das janelas Quíles, de coisa ruim, de estresse, de raiva, de falta de paciência com as pessoas, isso vai somando cada vez mais, vai alimentando os pensamentos dessa janela, cara. E é por isso que muitas vezes acontece uma coisa que a gente não queria que acontecesse. Palavras que a gente fala muitas vezes que a gente não deveria falar, é porque o copiloto está direcionando a gente pelas janelas Quíles, os registros mal que está na nossa memória. Entendeu? Por isso que acontece coisa ruim com a gente e a gente depois se arrepende, às vezes é tarde demais. E como essas janelas, o significado dela é assassina, cara, então às vezes as pessoas perdem o senso porque está sendo guiado por essas janelas e fica cego de raiva, e no trânsito às vezes acontece isso, em outras circunstâncias, que chega um ser humano tirar até a vida do outro
porque está sendo dominado e conduzido por esses pensamentos que estão registrados na nossa janelas Quiles. Então, o nosso córtex cerebral, cara, está distribuído nessas 3 janelas, né? As janelas que eu te falei, neutras, likes, que é as janelas das coisas boas, e as janelas Quiles, que é os maus pensamentos que estão na nossa memória. Então, cara, a conclusão é o seguinte, eu comecei a criar, Gerson, novamente o hábito da leitura. Isso é muito bom, a gente ler, porque a gente vai agregando conhecimento na nossa vida. E você percebe, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de temor de Deus e que busca conhecer a Deus, não puxando para o lado religioso, cara, porque a religião também só escraviza a vida das pessoas. Você percebe, quando você vai lendo muitos livros, você vai somando livros e mais livros de bons autores que você busca na internet, você percebe, cara, que esses caras de sucesso, esses escritores bons de sucesso, quando você termina de ler um livro deles, você vai percebendo, gente, que eles estão certos, que eles às vezes, essa pessoa que escreveu não se diz nem ser protestante ou cristão, como se diz a palavra, mas eles obedecem um princípio que você que conhece a Bíblia, eles obedeceram aquele princípio, cara, já estava lá, dentro, que eu chamo a carta de amor do Pai. E eu quero encerrar essa live, né, para não ficar muito estendida, uma escritura que está na carta do amor do Pai, que depois, se alguém quiser ler lá para conferir, em Hebreus, no capítulo 6, o versículo 19, que diz assim: a qual temos como âncora na alma. Olha só, os psicólogos, os psiquiatras falam de um copiloto para dirigir e para bloquear esses maus pensamentos. Então, diz assim a Escritura, né? A qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. Essa é a Escritura, para quem não entende. Quem penetrou até o interior do véu foi Jesus Cristo, e ele efetuou uma eterna redenção para toda a humanidade, para nos ajudar a salvar tanto a nossa própria alma, como também de muitas coisas na nossa vida, para sermos, como diz a própria palavra dele, mais do que vencedor. Mas cabe a um de nós buscar este autoconhecimento de si mesmo, de conhecer a si mesmo e de conhecer o Criador, o Deus que criou todas as coisas, e que nós somos uma, como falou o Gerson, né, uma centelha divina, cara, para que nós possamos ser, como diz também a sua carta de amor, que nós somos como luz para este mundo e sal, entendeu? Para dar o bom tempero para as pessoas que estão perdidas no caminho, sem
sem encontrar o sentido da vida, sem encontrar o propósito da vida, e eles possam encontrar realmente quem são, a sua verdadeira identidade, Eu até fiz um videozinho, acho que vocês devem ter curtido, dizendo que nós realmente temos duas identidades. A identidade dos nossos pais terrenos e a nossa verdadeira identidade, o DNA do nosso Pai Celestial, do nosso Deus que criou todas as coisas e o ser humano, e Ele nos ama com amor que nós muitas vezes não entendemos, né? É preciso estudar, se aprofundar para entender o grande amor do Pai, porque quando não temos amor, nós questionamos o amor de Deus, e alguém pode dizer, não, mas se Deus me amasse, eu não estaria nessa situação. E nós estamos muitas vezes na situação que estamos vivendo, a culpa não é do Pai, a culpa é totalmente nossa, que nós não procuramos buscar este conhecimento, o conhecimento maravilhoso e libertador que vem do nosso Pai. Eu vou continuar nas minhas lives levando isso. O objetivo é levar esclarecimento, algo que realmente possa tocar nas vidas das pessoas, e as pessoas possam despertar, porque tem muita gente sofrendo e não sabe por que está sofrendo, porque precisa realmente de uma palavra, precisa de um despertar, e nós que já despertamos para essa nova vida, é quem temos a responsabilidade de levar outras pessoas a despertar e a se conhecer o seu Pai Celestial, que tem realmente uma nova vida para cada um de nós, uma vida de prosperidade, de bênção em todas as áreas. É lógico que a gente não vai se livrar dos problemas, só que nós iremos fazer dos problemas aprendizado para subir e amadurecer cada vez mais, e crescer e levar experiência de vida para as pessoas que não conseguem ultrapassar as barreiras. Gente, comente aí se identificou com vocês, o que vocês acham e se realmente é isso que cada um de nós precisamos, realmente se conhecer um pouco mais e conhecer o seu Criador. É um sucesso e um prazer acompanhar o seu trabalho. Obrigado, Gerson. Obrigado mesmo. Nós somos mais que vencedores, de verdade. Desistir jamais. A Rosa. Então, gente, é isso aí. Rosa. Rosa, você já faz live, Rosa? Ainda não, né? Mas você tem vontade de fazer? Porque se tiver, né? Uma vez a gente convidar, eu não posso, eu ainda não tenho seguidores para
para botar vocês na live, né? Para conversar. Mas o Ricardo, ele começou fazendo isso e ele gosta de fazer esse desafio e está desbloqueando aí gente que tem esse desejo de coração e tinha timidez e vergonha, assim como eu, né? Estou fazendo a segunda live e eu vou me programar para fazer umas 2 por semana, que eu sou muito ocupado, mas com certeza sábado e domingo eu vou começar a fazer, e talvez até no meio da semana, lives e postando sempre vídeo para a gente ir crescendo, porque aqui é onde a gente tem a oportunidade de falar para muitas pessoas, né? E não ficar guardado aquilo que a gente tem. Eu também tenho que romper a timidez. É verdade, é só começar, sabe? É como o Ricardo disse, você está numa live, é como se você esteja conversando com outra pessoa. E de repente você está conversando com o mundo todo, né? Porque hoje não entrou não, mas na primeira live entrou gente da Coreia, né? Que é a Vera, que mora na Coreia do Sul. Entrou um angolano, da Angola, né? Então você atinge o mundo todo. O mundo hoje está, eu digo, na palma da nossa mão, né? Então é isso aí, é começar que a gente vai rompendo. E como é bom você ter o autoconhecimento desse tema que eu dei hoje para essa live, né? De conhecer os pensamentos que estão no nosso subconsciente, que bloqueia a nossa vida. Veja bem, eu fiz a primeira live, fui aprovado por Deus e por vocês, o pessoal gostou muito, né? E durante a semana, aí estava me vindo os pensamentos que está na minha janela Aquiles, que esses pensamentos, a gente não pode bloquear ele. Você não tem como bloquear, você tem como controlar e você tem como fechar essas janelas, mas você não tem como apagar. Esses registros de todas as janelas estão registradas na nossa memória, a gente não tem como apagar isso. Tanto que a gente tem registro, como eu falei, de 5 anos, 6 anos, 8, 10 anos, quando a gente era criança, isso está registrado na nossa memória e a gente não apaga. Mas para mim fazer a segunda live, as janelas, os pensamentos que estavam nas minhas janelas, que eles já estavam querendo me bloquear, e como eu venci esses pensamentos, dizendo, não pode, eu não posso parar, porque se eu me desbloqueei na primeira live, a minha primeira é para ser melhor, a segunda melhor ainda, a terceira melhor ainda, e assim sucessivamente, porque isso é uma prática, gente, é uma prática que a gente vai melhorando, né? Aí a gente vai, muitas vezes não sabe nem mexer nas ferramentas, e a gente vai aprendendo. Então eu fui e bloqueei esse pensamento com esse pensamento, não, eu vou continuar, se deu certo na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vai ser cada vez mais melhor, e eu não vou parar, porque eu sinto que eu tenho esse chamado e que eu já tinha esse desejo, entendeu? De continuar fazendo esse trabalho, porque a gente tem a oportunidade de alcançar gentes que precisam muitas vezes de uma palavra. Então, pessoal, é isso aí. E eu agradeço a vocês, né? Agradeço aí pelas curtidas, e é isso aí, a gente vai somando
para ir melhorando. A sua cidade é em Alagoas, Denilson? Não, a minha cidade é em Natal. Eu moro em Natal. Natal. Você é da onde, Gerson? Também não sei de onde você é ainda. O cara tem politraumatismo no corpo. É porque quebrou várias vezes. Gerson, você é da onde, Gerson? Depois só quero mais vir, não é? Não, matou Kaique Brito. Gerson, você está me ouvindo? Ah, em Minas. É de Minas, né? Minas Gerais. Então, pessoal, boa noite para todos. Vou encerrar a live, tá? Muito obrigado a vocês que ficaram comigo até o fim. E é isso aí. Um abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau.